Débora. Alô. Que hora? Então tá bom. A paz, igreja. Eu já chorei muito hoje. Já falei para a pastora Lélia que eu estou em estado de graça. E estou mesmo. Porque nós tivemos nesse final de semana a confirmação de que Deus é conosco. De que nosso ministério está sob a proteção do Senhor. Que é Ele que tem dirigido tudo que nós fazemos. A prova disso vocês vão ver. Quando vocês receberem seus filhos de volta, vocês vão ver transformação neles, eu tenho certeza disso. E eu quero dizer obrigada a todos vocês que confiaram em nós, que nos permitiram passar esses dias com seus filhos, orando com eles, intercedendo por eles, recebendo junto com eles o amor de Deus. Porque a gente vai para trabalhar, mas na verdade a gente recebe muito mais do que trabalha. E eu quero dizer ainda que ter os filhos de vocês conosco é uma honra. É uma honra. Receber crianças tão amadas, tão queridas, tão carinhosas com a gente. Nós não temos palavras para expressar o quanto nós estamos felizes. Mas vamos aos testemunhos, né? Eu quero chamar a Larissa Ribeiro. Cadê você, Larissa? Vem cá. Primeiramente, eu quero cumprimentar todo mundo com a paz, Senhor. Amém. Quando eu fui para a casa do oleiro, eu, o que eu vou fazer lá, né? Tô como todas as crianças aqui. O que eu vou fazer lá? Não tem nada para fazer. Como nada normal. Eu já era batizada no Espírito Santo aqui. Eu fui batizada ano passado, quando eu cheguei. E tá, tudo bem. Assim, eu vinha na igreja por vir mesmo. Só porque minha mãe estava vindo, ia lá para a salinha, ficava escutando o que a professora falava, mas eu ia por ir. Mas aí, nessa casa do oleiro, chegou sábado, chegou sexta, né? Sábado, na pregação do Tiago à noite, todo mundo estava chorando já, todo mundo já emocionado. E, de repente, eu vi um vulto assim, andando. Eu não sabia o que era. Aí eu perguntei para minha líder, a Aline. E ela me disse que era a presença de Deus naquela hora. Que Ele estava andando por cada um de nós. Estava orando pela gente. E quando foi no domingo de manhã, hoje, a pastora Lélia falou que sobre o batismo. Não, sobre... Espírito Santo, batismo no Espírito Santo. E quando ela foi falando isso, ela falou que queria ser batizado. E foi orando, todo mundo estava sendo batizado. E de repente, eu sentei no chão e comecei a orar. E senti que Deus estava me renovando. Eu senti que Deus estava me enchendo de novo. E eu estava transbordando de alegria. Porque eu estava cheia do Espírito Santo. E hoje eu estou renovada e eu tenho certeza que a minha vida não vai ser como antes. A minha vida vai ser muito diferente de como era. Caleb. Vem cá, Caleb, é sua vez. Bom, como toda criança, a maioria das crianças, eu não sabia o que eu ia fazer lá. Eu pensava que eu só ia conversar e jogar papo fora. Eu não sabia se eu ia ser ungido por Deus. Bom, e como a maioria das crianças fez, não adianta dizer que não fez não, hein? Eu sei que fez. Tentaram levar celulares escondidos.
Bom, mas aí eu fui barrado na minha casa por uma mulher com o codinome mãe. Bom, mas quando eu cheguei lá, na sexta, comecei a chorar, meus amigos choraram e foi muito grande. E sabe quando você fala assim, já chorei tanto que não vou mais chorar? Eu senti isso. Só que aí um intercessor pegou em mim e eu virei uma cachoeira praticamente. Bom, mas no domingo teve um culto ministrado pela pastora. E foi muito interessante porque a gente começou a chorar e a gente começou a falar em línguas. Eu nem sabia o que eu estava falando. Se for me perguntar agora, eu nem lembro o que eu falei. Bom, mas a gente fez uma rodinha de amigos e não sei o que me deu, e deu nos meus amigos, e a gente começou a orar uns pelos outros. E foi bem ungido de Deus e essa casa do oleiro mudou a minha vida. Eu sou um garoto renovado agora. Juniores, vocês são show, hein? Outra coisa linda! Tá ligado? Glória a Deus! Milena, vem cá, princesa. Paz do Senhor. Então, a casa do oleiro, eu não estava muito animada para ir, né? Porque eu não conhecia quase ninguém. Então, eu fiquei sabendo que minhas amigas iam e eu fiquei muito animada. Então, eu falei para minha mãe, eu quero voltar da casa do oleiro batizada, né? Então, eu cheguei lá no primeiro dia, foi muito bom. No sábado de manhã teve a palavra da Débora, que foi muito boa. E no domingo eu falei, gente, passou 2 dias e até agora nada. Eu falei, Deus, pelo amor de Deus. Porque senão eu comecei a orar e falei, Deus, tem que ser hoje. Então começou a ser a palavra da pastora Lélia. E no início ela começou a falar do Espírito Santo, começou a falar como você deve pedir. E a gente fez uma roda e a gente começou a chorar muito. E começaram a vir os intercessores. E hoje, eu sei que eu estou mudada porque eu fui batizada no Espírito Santo. E mãe, eu vou chegar em casa hoje e eu vou ser uma pessoa mudada. Eu não falei que era muito? Eu não disse para vocês que era muito? Pastora, não é muito? Ai, Jesus, glória a Deus. Gente, presença do Espírito Santo está fluindo tanto aqui nesse altar, vocês não fazem ideia. Leandro, o Leandro, já está vindo ali. A paz do Senhor, igreja. Quando
eu estava assim na sexta, eu fiquei assim na aula todinha assim, nossa, que horas que vai ser, que horas que vai ser, que horas que vai ser, que horas que vai ser. Aí quando eu cheguei na hora do almoço, minha mãe foi lá e falou assim, lá vai ser, eu vou pegar vocês aqui 6 horas e é pra vocês irem pra lá 6 horas, 6h30. Aí eu fui lá e pensei assim, não, então tudo bem. Aí o que aconteceu? A professora tinha avisado que ia ter uma prova no sábado. No sábado! No sábado! Pra que isso? No sábado! Ainda perdeu uma parte da casa do oleiro. No sábado ainda. Pra que isso? Aí, eu fui de noite, eu ganhei eu escutei a palavra, aí depois eu voltei, fiz a bendita da prova, voltei pra lá e eu voltei e aí disseram que eu tinha perdido uma boa parte. Aí eu falei, pensei assim, Deus, o Senhor vai repor isso daí pra mim, porque tá difícil. Aí, quando eu cheguei, foi mais ou menos, aí a gente praticamente já foi pro almoço. Aí quando a gente voltou, a gente começou a escutar algumas pregações e alguns teatros que foram bem legais. E eu gostei muito. Aí depois a gente foi lá, lanchou, aí a gente teve um tempo de descanso. E nesse tempo de descanso, eu fiquei pensando assim, nossa, essa casa do oleiro está sendo muito boa. Não estava porque eu estava esperando. Eu estava esperando outra coisa. Uma coisa muito mais sem graça e muito mais rígida. Muito mais rígida. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, como Deus é bom. Aí eu fui lá e fiquei pensando assim. Aí eu fui lá, né? Chegou a hora de dormir, a gente dormiu. No outro dia de manhã, teve que acordar bem cedo, hoje, 6 horas da manhã. Praticamente 7 horas, por aí, não sei. Não tinha olhado as horas. Por quê? Porque não pode levar celular, né? Então não podia ver as horas. Aí a gente chegou no sábado de manhã, escutamos algumas palavras e aí a pastora falou, né, da melancia, que é Deus, falou da fatia, que era Jesus, e do suco, que era o Espírito Santo. E que essas crianças estão com muito, hein? Estão transbordando. Aí, depois ela foi lá e falou que a gente ia ser batizado. Eu fui batizado. Amém. Foi uma bênção. E chegou de tarde, ela terminou de explicar. E aí, esse foi a nossa casa do oleiro e esse foi o meu testemunho. Cauã, vem cá, meu amor. Tá ligado? Pai, Senhor, quero dizer que eu fui para casa do oleiro, eu era sujo, assim, né, pecador. Mas aí lá falou muito sobre o pecado, pra gente confessar. E aí eu peguei e fui batizado com o Espírito Santo. E lá eu recebi muito de Deus e agora eu sou transformado. Sou uma criança nova. Agora eu não sou mais o mesmo. Tá ligado? Cadê a princesa Maria Clara? Quando eu cheguei na casa do oleiro, eu falei, o que eu vou fazer aqui? Não ia ter brincadeira, né?
Mas foi uma bênção eu ter ido. Eu fui batizada no Espírito Santo. Foi muito legal e eu sei que eu não vou voltar mesmo para minha casa. Eu vou ser uma pessoa nova, uma pessoa alegre, feliz, cheia do Espírito Santo, porque eu fui renovada. Ana Beatriz, é você, linda. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Então, eu na verdade fui meio forçada a ir na casa do oleiro pela Andréia, porque Deus me deu uma oportunidade de ir pra lá mesmo eu sendo um pouco mais velha que todo mundo. Mas de qualquer forma, eu não sabia o que eu ia fazer lá, como a maioria das pessoas, porque pra mim é só ter ministração em palavra ou qualquer coisa do gênero. E eu sempre vim à igreja porque eu gostava muito da palavra, mas não porque eu acreditava que realmente as pessoas falavam em línguas. Então, eu fui pra casa do oleiro e eu nunca vi, até domingo de manhã, eu não vi as pessoas falando sobre como falar na língua do Espírito Santo. E aí, domingo de manhã, a pastora foi pregar e eu comecei a sentir um negócio muito estranho e eu nunca tinha sentido antes. E aí eu soube que, na verdade, era porque eu estava começando a sentir a presença do Espírito Santo na minha vida. E aí veio a Aline e ela começou a falar do meu lado e eu praticamente virei um pote de unção, porque me ungiram dos pés à cabeça. E aí eu finalmente consegui orar em línguas e agora eu realmente acredito que Deus pode habitar nos nossos corações e Ele habita no meu. Vinícius Machado, é sua vez, lindo. Primeiro, eu quero cumprimentar a igreja com paz do Senhor. Quando eu estava esses dias lá em casa, antes de ir para a casa do oleiro, eu estava pensando, o que eu ia fazer lá? Eu entrei no ônibus, eu cheguei na casa do oleiro e aí começou o culto. E aí a Débora falou, né, uma palestração no sábado sobre os pecados, né, que a gente não deve fazer os pecados. Eu estava cheio de pecado na hora que eu entrei lá. A gente orou e aí Deus mudou. Hoje a pastora Lélia mostrou uma pregação da melancia, que a melancia é Deus, a fatia é Jesus e o suco é o Espírito Santo. Depois do culto, a pastora Lélia chamou as crianças para frente, a gente foi batizado pelo Espírito Santo e eu não vou mais ser um menino desobediente que não serve os pais, porque quando eu fui para a casa do oleiro, Deus me mudou e eu vou sair de lá como um menino renovado e não vou mais fazer nenhum pecado. Tá ligado? Oba! Agora é a Sara Santana. Olha o tanto que ela é grande, gente. Que menina linda. Vem, Sarinha.
eu quero cumprimentar a paz do Senhor, irmãos. E nesses dias, 3 dias, foi muito legal para mim, porque eu nunca fui em um encontro como esse. Eu já fui em vários encontros, mas não como esse. Foi muito legal ir nesse encontro. Eu recebi a bênção de Deus e, como todo mundo falou, eu não sabia o que eu ia fazer lá, porque eu fiquei com uma noção do que eu ia fazer lá. Aí Deus tocou no meu coração, porque todo mundo ama Deus, mas cada um tem a sua vontade. E por isso que eu falo para vocês que acreditem em Deus e nunca pequem. Maria Gabriele, vem aqui, princesinha. Primeiro eu quero agradecer a igreja com a paz do Senhor. Quando eu cheguei lá na igreja, lá na casa do oleiro, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer aqui? Mas depois de noite, aí a gente teve um culto, a gente orou, depois agradeceu a Deus, depois a gente foi jantar, depois a gente foi dormir. Aí no sábado, teve a Débora falou sobre os pecados. Sobre o pecado Domingo, a pastora Lélia. Ela falou sobre os pecados. Ela falou sobre o pecado, não pode desobedecer a Deus, não pode falar nada sobre, não pode chamar os outros, não pode xingar, não pode mentir. E no domingo, a pastora Lélia falou sobre a melancia, que a melancia representa Deus, a fatia Jesus e o Espírito Santo. Aí a gente teve umas orações, depois a gente foi batizado pelo Espírito Santo. Tem gente que chorou. E eu fui batizada. Todo mundo chorou. Eu fiquei muito triste, porque eu aprendi muitas línguas. Você ficou muito feliz, né? Fiquei muito feliz. Fiquei muito com alegria. Amém? Amém. Sara Ormond, é você. Paz do Senhor a todos. Gente, eu tô com muito medo, mas não liga não. Foi muito bom a Casa do Oleiro, eu tô muito feliz por ter participado. No começo eu não queria de jeito nenhum, né, mãe? Mas eu fui, foi uma bênção, todas as pregações, o testemunho da Débora, foi ótimo. E eu realizei meu maior desejo, que era ser batizada pelo Espírito Santo. E não foi só eu, foi todos. Todo mundo que estava na Casa do Oleiro foi batizado.
Vitor Luiz, vem cá, meu amor. A paz do Senhor, igreja. No dia que eu cheguei lá na casa do oleiro, a primeira coisa que eu pedi para Deus foi saúde para minha família. Aí depois, no sábado, eu aprendi que a gente não pode pecar. Aí no domingo eu aprendi que a melancia era Deus, a fatia de melancia era Jesus e o suco, o Espírito Santo. E aí eu fui batizado pelo Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, a melancia não é Deus, viu? Vocês deletam isso aí. Isso foi um exemplo que eu dei para eles entenderem que Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles são Deus e eles são um. Então eu expliquei que a melancia inteira, né, era Deus, uma fatia. Deus veio para esse mundo representado por Jesus, então tirei uma fatia ali. E Jesus foi para o céu e deixou o Espírito Santo, representei como um suco. Olha, eu não ensinei o filho de vocês que Deus é uma melancia não, tá bom? Walker, você, amor. Paz do Senhor, igreja. Quinta-feira que eu ia lá pro... Qual que é o nome? Não. Quinta-feira, quando eu tava ansioso pra ir lá pra casa do oleiro, eu falei assim pros meus amigos, eu vou de tarde, sexta, lá pra casa do oleiro. Aí eles tudo falou, vai lá, Walker, a gente... Aí eles falou, vai lá, a gente vai torcer pra você. Não sei. Aí foi, aí na hora que eu cheguei lá em casa, minha mãe falou, a Lloyd falou que vai ser só à noite. Aí eu falei, nem... queria ir de tarde, porque a noite é ruim. Aí cheguei lá na escola, aí meus amigos falaram, ué, não é que você ia lá pro oleiro? Aí eu falei, mas agora é de noite. Aí eu fiquei muito ansioso. Aí na hora que eu cheguei lá, eu falei, a gente vai brincar, a gente vai brincar, a gente vai brincar? Aí foi, chegou lá no quarto, aí deixou nossas malas lá, já tudo. Aí a gente foi lá pro salão. Aí foi, a gente ganhou uma garrafinha e um bombom. Aí foi e fez um teatro lá do João, que estava apresentando a preguiça, o sono e a bagunça. Aí foi, eu falei, eu queria brincar. Aí foi, aí domingo foi um dia sábado foi um dia abençoado, legal. Aí foi, eu me diverti muito na igreja com meus amigos, lá no salão. Aí foi a pastora, a Mônica orou pra gente. Aí eu falei, domingo que eu tenho que ser batizado, então já era. Aí foi, chegou domingo de manhã, aí a tia Poliana
o Leandro orou por mim e o Dadinho. Aí eu falei, ixi, eu tenho que orar mais para me abençoar com o Espírito Santo. Aí a Poliana falou, eu vou orar com você. Aí orei, fiquei falando, aleluia, 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 aleluia. Fiquei falando, e glória a Deus também. Aí eu comecei a chorar muito, derramando lágrima. Aí, de repente, eu falei em línguas, uma palavra lá que eu nem sei. Aí a Poliana falou, você foi batizado pelo nome do Espírito Santo. Aí ela me levou lá pra frente, junto com meus colegas eu fui batizado. E de hoje pra frente, eu vou ser um menino de Deus. Eu fui todo sujo pra lá e agora eu tô todo limpo pelo Espírito Santo. Amém. Tá ligado? Então, Elcio Neto, vem aqui, meu amor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Queria dizer que foi muito bom, eu gostei muito. Foi bom a palavra de sexta-feira com a tia Viviane, a de sábado com a tia Débora, a de domingo com a nossa pastora Lélia. E eu recebi uma bênção muito grande, eu fui batizado com o Espírito Santo. Fomos 87 batizados pelo Espírito Santo, 88 com a tia Viviane. E eu quero agradecer a Deus, a equipe, a igreja e a todos. Obrigado pela oportunidade. Cadê o Lucas? Cadê o Lucas Rezende? Paz, Senhor, igreja. Como alguns haviam falado, eu não estava muito afim de ir também não. Mas aí eu fiquei sabendo que alguns amigos meus iam, aí eu topei. Aí foi muito bom nesses 3 dias que eu fiquei lá na casa do oleiro, que eu senti a presença de Deus na minha vida. Eu fui batizado no Espírito Santo. E também eu quero dizer que hoje eu sou renovado. E meu coração está limpo e que eu nunca mais vou pecar. E sempre seguir a palavra de Deus. E ser um menino melhor agora. E amém. Agora é a vez do Gabriel Finotti. A paz do Senhor, igreja. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade de ter ido para a casa do oleiro. E uma coisa que tocou muito meu coração foi que ela foi cheia de unção, cheia da presença de Deus. Eu sentia que Deus estava a todo momento lá com a gente. Nada que a gente estava orando no templo,
na hora que a gente estava comendo, na hora que a gente estava dormindo. E hoje, domingo, eu acordei e aí a gente foi pro templo, a gente tomou café da manhã e foi pro templo. Aí a pastora deu a palavra da melancia e aí eu já tinha sentido que algo estava para acontecer. E aí eu fui batizado pelo Espírito Santo. E eu senti que, a partir daquele momento, Deus tinha entrado na minha vida de tal maneira que eu não estava só cheio, eu estava transbordando do Espírito Santo. E eu sei que a partir de hoje, a partir de tudo que eu vi lá, a partir de tudo que eu aprendi sobre o pecado, arrependimento, eu não vou ser mais a mesma pessoa, eu vou ser uma pessoa diferente. Porque eu sei que Deus está sempre comigo, onde que eu for. Achei lindo, o Gabriel falou aqui agora, e uma coisa que ele falou pra gente ali hoje à tarde, quando ele estava testemunhando, que quando nós acabamos de clamar o batismo com o Espírito Santo, nós chamamos os meninos que queriam se alistar para serem representantes de Deus aqui na terra, para trabalharem para o reino de Deus. E o Gabriel, ele foi lá na frente e ele falou assim que na hora que ele chegou diante do altar e ele estava chorando, se apresentando, e eu coloquei a mão na cabeça dele e eu comecei a falar com ele, e ele falou assim: na hora que a senhora colocou a mão na minha cabeça, eu senti outra mão colocando a mão na minha cabeça. E eu falei: essa mão é a mão de Deus, porque você vai ser um jovem, um homem usado por Deus. Essa é a igreja, a geração que vai tomar conta, né? Daqui uns anos eles vão estar aí dirigindo, eles vão estar louvando, vão estar cantando. Deus está chamando eles, esse exército, para se prepararem para Deus usar. Eu quero chamar aqui para finalizar a Viviane. Vem cá, Viviane. Glória a Deus. Como nós passamos momentos incríveis ali naquele lugar. Pais, vocês têm o ouro do mais precioso. Cuide desse ouro. Cuide desse coraçãozinho incrível que muitas vezes nós como pais ferimos, nós destruímos. E é tão precioso. Vocês viram aqui a coragem dessa criançada. Não é fácil para um adulto estar aqui em cima. E eles vêm aqui para dizer que eles se encheram do Espírito Santo de Deus. É lindo. Se vocês estivessem ali para ouvir cada coisa que eles disseram, eles abrindo o coração, e tão pequenos, derramando coisas tão preciosas que eles estão guardando dentro deles. Pais, amem os seus filhos. Amém? Como já foi dito aqui, né? Foram 87 crianças e a tia Viviane batizada com o Espírito Santo. Eu sou convertida há algum tempo. Eu cuidava do departamento infantil em uma outra igreja há muitos anos. E eu sempre busquei o batismo com o Espírito Santo. Sempre. Sempre clamei ao Senhor. Sempre que teve alguma coisa aqui na igreja, ou mesmo em acampamento, eu estava ali, mas eu não conseguia. Hoje pela manhã, no momento da ministração, algumas mulheres oraram comigo. Durante um bom tempo, eu senti aquela presença incrível, maravilhosa,
mas eu não conseguia liberar as palavras. Por fim eu desisti e falei: Espírito Santo, chega, eu não quero mais. Eu estou aqui, o Senhor sabe que é o meu sonho, que é o meu desejo, mas eu não quero lutar assim mais. Não é por força, nem por poder, mas pelo teu Espírito. Então que seja feita a sua vontade. E já estava no final, as 87 crianças já haviam sido batizadas. E eu estava lá no cantinho e pensando, mais um dia, né? Quando de repente veio o pastor Elmar para o meu lado, eu falei: Jesus, o que ele está vindo ali? Ele olhou assim e ele falou: vamos orar. E ele começou a orar comigo. Uma coisa linda, nova, incrível, que eu sonhava, que desejava tanto, e meu marido sabia disso. Meu marido estava intercedendo e eu comecei a orar em línguas e foi gostoso, e foi lindo. E eu glorifico ao Senhor por esse Espírito incrível que nos acompanha e que sonda os nossos corações. Enquanto eu estava ali cuidando das crianças, o Senhor já sabia o desejo do meu coração e Ele traz para nós aquilo que nós mais sonhamos. Obrigada a vocês todos, em nome de Jesus. Irmãos, eu esqueci de uma criança. Vem cá, Emília. Cadê a Emília? Vem cá, Emília. Fica aqui do lado, pessoal, deixa eu ver. Primeiramente, eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Eu não moro aqui em Goiânia, eu moro em Anápolis. Eu vim de Anápolis até Goiânia aqui me perguntando o que eu vou fazer na casa do oleiro. Eu pensei que ia ser outra coisa, mas eu cheguei lá e senti a presença do Espírito. E eu fui para a casa do oleiro pensando, eu ia ser batizada. Aí passou um dia, 2 dias e não foi. Aí chegou hoje. Aí eu falei, é hoje. Aí a pastora Vera pregou e falou que a gente ia ser batizada pelo Espírito Santo, certo? E em nome de Jesus eu fui batizada pelo Espírito Santo. É muito gostoso, muito lindo quando a gente vê acontecer isso na vida desses meninos. E eu lembro que a mãe dela, quando chegou para deixar a Emília aqui, ela falou assim: olha, a minha filha está orando para ser batizada com o Espírito Santo. Eu falei assim, se ela deseja